Psicopedagogia clínica não é só aplicar técnicas prontas e testes. Difícil, hein? Olha só, muitas profissionais confundem a atuação prática da psicopedagogia clínica e isso atrapalha no seu posicionamento profissional e principalmente na evolução dos seus pacientes. Por isso eu criei essa série de vídeos aqui para te explicar de uma vez por todas o que é psicopedagogia clínica e o que não é psicopedagogia clínica, para que você tenha muito mais clareza e propósito nos seus atendimentos. Vamos lá então, antes da gente ir pro conteúdo, se por um acaso você ainda não me segue aqui nesse canal, bora me seguir, já toca aqui para seguir e também ative o sininho para você ser lembrada sempre que eu colocar um conteúdo novo aqui no canal. E também não esquece de compartilhar para aquela colega de profissão que merece ter acesso a esses conteúdos também. Bora lá então para nossa aula. Vamos lá então, psicopedagogia clínica não é sobre decorar técnicas prontas e aplicar testes. Olha que curioso, né? Mas tudo que a gente vê aí na internet, tudo que você tá vendo, e eu sei que você tá nesse momento, que você tá pesquisando a aquisição de testes, protocolos, materiais, e você tá tendo acesso a uma infinidade de ofertas, muitas opções, o volume de materiais de avaliação psicopedagógica e neuropsicopedagógica é muito grande. E eu sei que isso te traz uma confusão absurda, você fica mais confusa do que esclarecida. E bate aquele medo, né? Será que eu preciso realmente comprar todos esses testes? Será que eu realmente vou dar conta de aplicar tudo isso? E eu tô aqui pra te aliviar, pra te deixar mais tranquila, pra te deixar mais calma e te dizer que não, você não vai precisar comprar tudo isso, fica muito tranquilo e principalmente não é a hora disso. Se você tá focada 100% em quais testes você vai comprar, calma, respira, assiste esse vídeo até o final que você vai entender qual é o próximo passo que você precisa fazer, combinado? Então vamos lá. Não adianta nada você comprar um monte de teste e planejar suas avaliações pra seguir à risca o que esses testes propõem. Por quê? Cada paciente ele é único e cada um merece uma personalização do seu trabalho. Vou explicar o porquê que é essa personalização. Imagina que um paciente chega para você com uma dificuldade X de aprendizagem. Você vai investigar essa dificuldade para entender o que está acontecendo, o porquê que ele não aprende. E nós já falamos aqui em vários outros vídeos que essa investigação ela acontece através da investigação das habilidades cognitivas que estão dificultando esse processo de aprendizagem. Quando você descobre quais são as habilidades que estão afetadas, você vai simplesmente planejar a sua intervenção de forma personalizada para aquela dificuldade que você encontrou que precisa de estímulo. Um resumo bem rápido aqui do que é a prática da avaliação psicopedagógica, o que você faz ali no processo de avaliação. E o que acontece? Quando nesse processo de investigação você não tem clareza do que deve ser feito, você não sabe o que avaliar, o que enxergar, o que ver, o que extrair ali daquele momento, você simplesmente vai acabar aplicando testes, aplicando atividades, esperando que essa atividade te dê as respostas. Então você vai aplicar um teste esperando que o resultado daquele teste pontue o que o paciente tem e o que o paciente não tem. E aqui eu vou te dizer que isso não vai acontecer, porque a avaliação psicopedagógica, por mais que a gente utilize recursos padronizados, a avaliação psicopedagógica, ela é uma avaliação com um olhar muito mais qualitativo. Isso significa que nós olhamos e investigamos o desenvolvimento da aplicação daquela atividade, ou seja, como que o nosso paciente responde àquele estímulo, como que ele conduz aquela atividade. Então o nosso olhar, quando a profissional ela tem um olhar clínico desenvolvido, quando ela tem um raciocínio clínico da sua atuação, ela consegue identificar os sinais de dificuldade, como que aquele paciente está conduzindo aquele esforço na resolução de qualquer atividade que ela aplicar. Então, quando a profissional tem um olhar desenvolvido, um olhar clínico bem desenvolvido, ela pode utilizar qualquer teste, ela tem liberdade de aplicar um teste e conseguir enxergar além do que aquele teste propõe. Mas, Fernanda, não é interessante que eu tenha um teste que me dê a resposta? Sim e não. Quando você tem um teste que te dá a resposta, você acaba ficando dependente daquele teste, você fica dependente daquela análise, você confia muito mais nele do que em você. E isso é um perigo muito grande, porque você vai acabar, sem querer e sem perceber, você vai acabar rotulando e nivelando os seus pacientes por dificuldades. Então você vai acabar tratando todos os seus pacientes que chegam com TDAH, você vai colocar numa caixinha e vai trazer atividades padronizadas para crianças com TDAH. Se você tem pacientes com dislexia, você vai trazer atividades padronizadas para crianças com dislexia. Só que um paciente com TDAH, ele tem sintomas, comportamentos, dificuldades muito diferentes de um outro paciente que tem exatamente o mesmo nível de TDAH. Porque a gente tem aqui conceito clínico, a gente tem aqui o contexto social, a gente tem o contexto emocional, a gente tem as comorbidades, a gente tem uma série de fatores que diferenciam os nossos pacientes, mesmo que eles tenham os mesmos sintomas, mesmo que eles nos tragam os mesmos diagnósticos. Então, uma criança, um paciente, um adulto, um idoso, um paciente que traz aqui para você um diagnóstico de TDAH, mesmo que seja os dois têm TDAH combinado, eles são diferentes. E enquanto você ficar apostando o seu atendimento em técnicas prontas,
em roteiros prontos, em hacks, para você aplicar ali no seu paciente. Ah, então ele tem TDAH, eu vou aplicar isso porque ele tem TDAH. O seu atendimento não vai evoluir, você vai ter pouco resultado e você não vai conseguir sair do lugar. A profissional que se destaca, a profissional que realmente gera resultado na vida dos pacientes, ela entende que desenvolver o olhar clínico, o raciocínio clínico, ele é fundamental e a peça mais importante do que qualquer material que você possa comprar, é o seu desenvolvimento do olhar clínico, é o seu raciocínio clínico, é você conseguir enxergar o que está além, você conseguir enxergar além dos diagnósticos, além dos sintomas, você realmente olhar para o seu paciente como um ser único, com dificuldades únicas, com dificuldades específicas. E quando você faz isso, você se torna livre e você se torna capaz de personalizar o atendimento de acordo com a demanda e a dificuldade que cada paciente te traz. Então lembra o nosso caso aqui, ó, 2 pacientes com TDAH, os 2 têm exatamente o mesmo diagnóstico, mas para esse você vai personalizar de um jeito e para esse de outro jeito. E isso, por mais que pareça, nossa, eu vou ter que personalizar para todo mundo, vai ficar muito difícil, não. Isso te traz facilidade no atendimento e clareza. O atendimento ele corre muito melhor, ele fica mais prazeroso, ele fica mais leve, e gera muito mais resultado. Tudo aquilo que é personalizado, tudo aquilo que é direcionado, tende a dar muito mais resultados do que aquilo que é padronizado para todo mundo. Então esquece isso, se você quer ser uma profissional de excelência, se você quer ser uma especialista da aprendizagem que realmente gera resultado para os seus pacientes, esquece decorar técnicas prontas. A gente tem sim, dentro do método PAP, que é o meu método de prática do atendimento psicopedagógico, a gente tem ali um protocolo de atendimento. Mas o que esse protocolo de atendimento ele faz? Ele organiza cada etapa do seu atendimento, para justamente você conseguir ter esse raciocínio clínico, essa visão de raio-x e identificar as dificuldades, as diferentes dificuldades que cada paciente vai te trazer. Então, por mais que a gente utilize esse protocolo, ele é um protocolo que sustenta e organiza a sua prática, mas ele não te prende, ele não te limita e, principalmente, ele não rotula e não coloca os seus pacientes no mesmo lugar. Então, grava isso. As pessoas são diferentes, as pessoas podem ter as mesmas coisas. Existem milhares de Fernandas pelo mundo, mas cada Fernanda é diferente. Cada uma tem o seu jeito, cada um tem os seus gostos, né? Eu gosto de uma coisa que a outra Fernanda não gosta, eu tenho as minhas facilidades, eu tenho as minhas habilidades, eu tenho os meus dons. Então, o seu paciente é exatamente assim. Então, um paciente que vem com dislexia, ele tem um gosto diferente do outro, ele pensa de uma forma diferente do outro, ele tem habilidades, ele tem dons, ele traz dificuldades diferentes de outro, então você vai ver muito isso no seu atendimento, e isso é o que vai libertar, isso vai libertar a sua mente, vai libertar a sua prática, vai libertar a evolução do seu paciente, quando você finalmente começar a focar mais no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento profissional, do seu raciocínio e olhar clínico, do que focar 100% o seu atendimento na aplicação de testes e protocolos padronizados, na espera ali que ele vai fazer tudo por você. Esquece, o teste não vai fazer nada por você, ele vai te nortear, ele te orienta, ele te direciona, mas quem faz a análise não é o teste, é você. Por mais que você traga um recurso para o seu atendimento, que é um recurso padronizado, que tenha um resultado, você precisa saber analisar esse resultado, e você vai fazer essa análise qualitativamente, olhando, considerando todo o desenvolvimento daquilo, tudo que ele fez, toda a qualidade daquela aplicação, do desenrolar daquela atividade. Então, dessa forma, você se liberta, e é por isso que as minhas alunas do Método PAP falam que elas são livres, que isso representa libertação, porque de uma vez por todas você desbloqueia esse olhar clínico e você não se prende e não deposita a sua esperança ali em nenhum recurso que vai te trazer os resultados. Você é dona do seu atendimento, você é dona dos resultados, você é dona da sua própria análise, e é você que faz isso, porque você é uma especialista na aprendizagem. Agora conta aqui pra mim, esse conteúdo fez sentido pra você? Comenta aqui pra mim se você consegue conduzir uma avaliação psicopedagógica livre, se você consegue ter esse raciocínio clínico, se você consegue ter esse desenvolvimento, se você consegue ter esse olhar clínico que te leva a personalizar o atendimento para os seus pacientes. Me fala aqui se isso é difícil, se isso é fácil para você. Bora conversar, manda aqui para mim para eu trazer mais conteúdos esclarecendo ainda mais a prática da psicopedagogia clínica e te ensinar o que fazer e o que não fazer, o que é e o que não é psicopedagogia clínica, e agora você já sabe que não é aplicar técnicas prontas, né? Não é decorar técnicas de atendimento. Isso aqui tem muito conhecimento envolvido, a gente trabalha com desenvolvimento humano e nós estamos aqui para promover qualidade de vida, e cada um tem a sua qualidade de vida, cada um é diferente do outro, e o nosso papel é esse, justamente direcionar e promover qualidade de vida para todos os nossos pacientes, familiares, escolas, todos que estão envolvidos ali com o nosso trabalho. E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com aquela colega de profissão que também merece saber, merece ter acesso a esse tipo de conteúdo, e vamos juntas espalhar essa mensagem para que tenhamos mais profissionais ativas, profissionais de excelência, atuando na psicopedagogia clínica, fazendo com que a psicopedagogia seja reconhecida e valorizada, para que os seus pacientes evoluam sempre cada vez mais. Bora então para a próxima aula.